Renato Gaúcho dando o último discurso nesse adeus, um adeus que a gente sabe que era possível, muita gente acreditou. Ontem, o que me chamou a atenção foi que a maioria acreditava no Fluminense, o time fez isso. A vitória contra a Inter de Milão, contra o Al Hilal, isso acabou mexendo com o torcedor e com o torcedor de futebol, não apenas os que são torcedores do tricolor carioca. Cicinho, impressionante, né? A campanha foi bonita, foi bem feita, mas aí na hora H, o futebol europeu, que nem é o de máxima qualidade, mas tá chegando, é o que temos, se sobressaiu. Não, sobressaiu e com muita competência, né, Renata? O Chelsea, ele teve aí suas dificuldades durante a competição, aquela derrota para o Flamengo, que eles aprenderam muito, viu que as equipes brasileiras também vieram para competir e nesse jogo foi absoluto. Então, assim, não ofereceu nenhum vacilo para que o Fluminense pudesse encontrar sua maneira de jogar e foi soberano durante toda a partida, poderia ter feito mais, com exceção desse lance aí que o Cucurella, onde alguns falaram que o René é melhor, então o Chelsea foi soberano e mereceu a vitória. Tirou a bola dentro do gol. O Ronaldo fez uma coisa que eu nunca vi no programa. Eu perguntei pra ele, você já mudou de ideia sobre o Cucurella depois da partida de ontem? Ele falou, já subiu a divisão, já tá na primeira divisão. Ele falou que ele não jogava nem na Série B, mas hoje ele disse, não, subiu de divisão, já pode jogar a primeira divisão no Brasil. Mirassol, eu sei também, reconheço o seguinte, que os esforçados também têm lugar no futebol. É isso. Porque você tem no futebol, se nós vimos, né, ontem até presenciamos, habilidade custa caro e o gol custa caro. E tem gente que ainda paga muito caro para não ter nada. É isso que é. Eu sei de quem você tá falando. Contrato errado. Aí o Edu Dracena. Contrata o nhoque de vez do macarrão. Por que não me traz um macarrão? Quem não paga? Mas eu gosto do nhoque, tudo bem. Cada um e quem não paga, né? contrata Mas a errado verdade também. é uma só. O que acontece no futebol é isso aí. Os esforçados também aparecem de vez em O quando. Cucurella ontem, ele salvou um gol num chute do Hércules, que se tivesse sido gol pro Fluminense, poderia dar outra dinâmica na partida. Claro. Então eu acho que, por isso que a gente tem que, às vezes, olhar o todo. O time do Chelsea não é o melhor da Inglaterra, não é o melhor da Europa, mas aprendeu, perdeu pro Flamengo, engoliu a derrota, beleza, pegou uma chave mais fácil. E Chico, você sabe que a gente gosta de dar crédito pros jornalistas. Hoje de manhã eu li um artigo do The Sun, da Inglaterra, jornalista Andy Dillon, onde ele fala o seguinte, o calor é exaustivo, é complicado, ok, ruim, mas olha a chave que o Chelsea pegou, uma chave, um time da Tunísia, depois ele passa pelo Benfica, passa pelo Palmeiras, pelo Fluminense, e ainda falaram, o Fluminense tem um goleiro de 44 anos, um zagueiro de 40, e a gente pode acrescentar um atacante de 37 anos. Então, na Europa, eles não conhecem tudo daqui, mas eles viram a realidade. E era um time que estava surpreendendo, mas na hora H o Chelsea foi lá e jogou valendo. Jogou valendo, fez merecer a vitória, não tem como contestar. A gente pode falar dos 2 gols do João Pedro, mas em nenhum momento, talvez nessa bola ali do Hércules, que o Cucurella salva, e a gente não sabe o que aconteceria depois, se o Chelsea não teria forças para ampliar o marcador, como do pênalti, que eu acho que não foi também, mas daqui a pouco se confirma a penalidade, o Fluminense poderia empatar, a gente também não sabe se o Chelsea não conseguiria reverter depois. A questão é que eu não tenho como tirar da análise, o fato de que o João Pedro, que é um jogador que saiu do Fluminense, que poderia estar no Fluminense, mas hoje está no Chelsea por uma questão econômica, decidiu o jogo. Eu não posso tirar isso do contexto, até porque ele resolveu o jogo. O Palmeiras, a única chance que o Palmeiras teve de igualar o jogo contra o Chelsea foi com um jogador que já é do Chelsea. E por uma questão de temporal apenas, ele ainda estava no Palmeiras, ele ainda não está no Chelsea. O João Pedro, como tem 23 anos, ele já está no Chelsea. Hoje já está. Então a questão econômica, ela faz diferença, gente. Pô, a gente falou do meio-campo aqui do Chelsea. Impressionante o que jogou o Caicedo, o Enzo Fernandes. O Palmer nem foi o brilhante Palmer que a gente conhece, porque não precisou. E aí o Fluminense, que tem jogadores, que a gente sabe, né? Poxa, a qualidade é muito diferente. O que a gente esperava? Como aconteceu contra o Al Hilal, com o Borussia na primeira rodada, ok, fase de grupos, como aconteceu com a Inter de Milão, é que muitas vezes o futebol brasileiro... A gente não, fale por você, a gente, vírgula, eu não. A gente me coloca Muitas vezes o futebol brasileiro, na força, na estratégia, na superação, como o Botafogo fez contra o PSG, a gente consegue num jogo único resolver. Mas é claro que na racionalidade, no todo, a diferença é oceânica e ficou provado ontem. Agora é cruel, né? É um jogador que saiu daqui, mas por uma questão financeira, ele está lá do outro lado. O João Pedro resolveu o jogo. Edu, a gente viu um Chelsea muito mais inteiro.
foi aprendendo, foi gostando da competição. Tem um técnico muito novo, de 45 anos ainda, o Enzo Maresca. Um time muito jovem, que está sendo preparado, formado. E que se por um acaso sair dessa competição como número 1 com o troféu, vai ganhar muitos pontos antes da hora. Vai ganhar muitos pontos, Renata. E além de que, vai ganhar muita experiência. Porque esse time que está se criando no Chelsea é um time para que daqui a 1 ou 2 anos. Eu acho que está vindo muito cedo ainda. Principalmente você vê a montagem desse elenco. Então o Maresca com certeza sabe disso, está treinando muito bem a equipe do Chelsea. E o Chelsea daqui um pouco, nas próximas temporadas, vai brigar por todas as competições. E o que a gente viu ontem, Renato, o Chelsea veio crescendo ao longo da competição. E como o Cicinho falou, a derrota para o Flamengo ligou o sinalzinho de alerta. Opa, vamos colocar os pezinhos no chão, vamos trabalhar e vamos melhorar. E eles estão melhorando no momento certo. Então eu vejo assim, ontem o Chelsea não passou susto, o Fluminense, bem verdade que os desfalques também prejudicou bastante o Fluminense. O Martinelli estava fazendo uma temporada muito boa, não está jogando. Então o Samuel... O Freitas também, né? O Freitas e o Samuel Xavier também, o lateral direito. Então você vê que o Chelsea pegou o Palmeiras desfalcado e pegou o Fluminense desfalcado. E fez por merecer o resultado para classificar para... Mas olha só, aí é que está a diferença. O Chelsea estava desfalcado sem o Caicedo diante do Palmeiras, que é hoje... O Enzo Fernandes é maravilhoso, mas o Caicedo, gente, que primeiro volante, que espetáculo, né? É uma loucura, joga muito. E também tinha jogadores, só que o Dilep não volta para esse time. O João Pedro, a não ser que joguem juntos. Mas não é possível, gente. Não vai. O Colwell, que é o zagueiro titular deles, também só de 22 anos, não jogou. Então, enfim... É uma equipe que chega mais forte, o Ronaldão. Tal do Cucu, hein? O Cucu jogou, correu, foi, pisou na área, teve chance. Eu tô adorando o programa de hoje, porque vocês viram só como eles estavam ontem, como eles estão hoje. Vocês perceberam? Teve um jogo entre os dois programas, não sei se você sabe. Vocês uma partida de futebol, como eles mudam as narrativas, como eles estavam compensando. Ontem eu ouvi que o Cucurella era ruim, ontem eu ouvi que o Chelsea era inqualificável, ontem eu ouvi que o Fluminense ia montar, o Ulisses falou, ia montar uma estratégia, e agora tá todo mundo aqui, ó. Olha os caras, ó, pequenininho na cadeira, ó. Estão aqui, ó, estão diminuindo de tamanho. Você ficou como a Copa inteira. Os humilhados serem exaltados. Que delícia. Caramelo, seu time tá na Série B, não ganha de ninguém. O argumento, quando eles não têm argumento, eu diria que o Capelanes é igual aquele urso que fica hibernando no gelo, na neve, e aí, de repente, ele, aparece de novo. É o seguinte, de repente cai um bloco de gelo na cabeça. Ficou 10 rodadas apanhando aqui. 10 rodadas apanhando. Isso, mas você quer se redimir, porque hoje o dia é dele, né? Eu tô esperando. A Copa termina final de semana, ele apareceu agora, 3 dias antes. Quanto tempo faz um mês que tá rolando? Ele é igual o João Pedro, chegou agora. Posso falar sério, vocês não estão preparados para o meu argumento. Os brasileiros só chegaram minimamente distantes na competição porque eles pegaram um chaveamento fácil. O primeiro time que tomou um ataque e caiu na realidade foi o Flamengo, que pegou um Bayern. O Palmeiras e o Botafogo acabaram dando sorte que se enfrentaram. O Fluminense não pegou praticamente ninguém. Quando pega um time minimamente competitivo, não jogou ontem eu ouvi nesse programa que o Chelsea era ruim. Ontem eu ouvi que o Chelsea era fraco. Capela, mas você falou que a Inter de Milão ia passar pelo Fluminense. Mas você falou que tá. Eu falei também. Aí que está. A Inter de Milão não levou a sério a competição. Os caras estão levando o Chelsea. Não vem de desenha, não. O Caramelo falando que a Inter de Milão foi pro Mundial e não levou a sério. Olha como ele é não levou a sério. Se você é um Caramelo, rapaz. O Lautaro xingou todo mundo. Nós falamos sobre isso. Nós estamos sobre isso também crise na Inter de Milão. Mas ele mandou um recado, foi pro Calhanoglu, né? Aí ele disse que quem quiser tá aqui, tem que estar aqui pra ganhar e pra jogar. Quem não quiser, nem venha mesmo. Nós estamos no meio da competição, o Caramelo aparece agora. Olha lá, tá atrasado. Ó, o que é, Capelani? Fala como ele chama ele. Parabéns, atrasado de novo. Muchacho, que horas são? Eu cheguei aqui mais cedo, mas não fui notado, Renata, porque tem dias que eu imagino que você tem que dar espaço para quem fala bobagem aqui a semana inteira. Aí tem aqueles minutinhos de fama, e aí eu estou me referindo ao Capelanes, né? O Capelanes falou groselha desde o início do Mundial, né? Porque quando começa o Mundial, quando começa, por exemplo, a temporada, eu sempre digo que se você torcer para o caos, a possibilidade de você acertar é muito grande, porque só um ganha, né? Então todos os outros fracassaram e um ganha.
Nesse caso aí, ele está colocando, por exemplo, o Fluminense, né, enaltecendo o poderoso Chelsea, que ele mesmo, no início do Mundial, não colocou entre os finalistas. Então agora ele enaltece. Por quê? Porque os resultados moldam a opinião do Caramelo. Caramelo cacete, inclusive isso vai contra os caramelos. Ele não é caramelo. Ele é tudo menos um caramelo. Mas o que fala de groselha é um absurdo. Então hoje ele está grandão, ele acha que não, grandão ele sempre foi, né? Então hoje ele está por cima, porque ele acha e nem entre os favoritos conseguiu tirar o Fluminense. É um palpite que deu certo depois do início do Mundial. Então ele não colocava o Chelsea entre os finalistas. Rendam-se à e agora Europa. ele enaltece o palpite dele, porque ele acertou e etc. Rendam-se a mim. Eu continuo dizendo que o Cucurella, que se acha a Vanessa da Mata, ele é um jogador limitado, cabeludo, que é notado dentro de campo, que é esforçado tão somente. Agora, você falar do Caicedo, do Palmer, aí sim, do próprio João Pedro, aí sim. O Fluminense fez um jogo ruim muito por méritos do Chelsea, mas ontem não conseguiu manter aquele ritmo que vinha mantendo. Agora, o Fluminense foi o grande time brasileiro no Mundial. O grande time brasileiro. E, obviamente, que a grande decepção não é o Palmeiras, não é o Botafogo, que saiu na mesma fase do Flamengo, e muito menos o Fluminense. A grande decepção é que, quando a gente fala de seleções, o Chelsea é uma seleção, o Real Madrid é uma seleção. Então, quando a gente fala disso, o Flamengo é uma seleção que saiu nas oitavas e o Fluminense foi até as semifinais, dignamente. Parabéns ao Fluminense, parabéns, porque o Renato Portaluppi sai como o maior treinador do torneio. Muito obrigado. Olha, vamos continuar esse assunto. Tá quente, tá gostoso aqui no programa. Capelanes, hoje é seu dia, hein? Já tem presente, hein? Eu quero falar sobre isso também.